Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um dos nossos encontros de reflexão bíblica. Convidamos hoje o professor Jung Mussung para uma reflexão sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. É a passagem do rico e o pobre, no qual aparece Lázaro. É bastante conhecida e a chave de leitura proposta é a teologia da prosperidade e a crítica de Jesus aos fariseus, uma maneira de, lendo o texto bíblico, refletir sobre as teologias produzidas na nossa época. Você que nos acompanha, se inscreve no nosso canal e nos ajuda compartilhando esse vídeo para chegar a mais pessoas. Vou ler a passagem aqui na minha tradução da Bíblia, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos o levaram para juntos de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque esse fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: lembre-se, filho, você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, e nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Jung, a parábola curta, simples, mas cheia de ideias aqui presentes, né? Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus, é uma continuidade do evangelho da semana passada, não é? No qual ele termina dizendo que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. É o mesmo contexto da temática. O que você nos diz? Primeira coisa interessante, Lucas é o evangelista que mais fala explicitamente das questões econômicas e a questão da injustiça social e os pobres. Tá? Primeiro, daí a gente consegue entender um pouco uma longa conversa do Jesus colocando com fariseus, né? E aí realmente a gente precisa voltar um pouquinho para trás, né? E um texto, uns versículos que não aparece nesse texto, que começa no versículo 19. Então, a gente viu semana passada a discussão de Deus e dinheiro, né? E aí, uma das coisas interessantes, quando Jesus fala para os fariseus: olha, então, adorar dinheiro, ou achar que você está indo, fazendo as coisas das leis religiosas, mas na verdade está adorando Deus, você não adorando dinheiro, e Jesus critica os fariseus. Aí Lucas descreve muito bem, assim, eles que eram avarentos, ouvia todas essas coisas, mas zombavam de Jesus. Isso é muito importante, né? Então, o Lucas vai mostrando o conflito entre o que Jesus fala, ensina, e o que os fariseus, os sacerdotes, o pessoal da religião, né? Que lideranças do judaísmo, ou que seria muitas vezes, nos dias de hoje, igrejas onde diz: olha, tudo bem que Jesus falou dessas coisas, mas a vida não é assim. Eu vi, né, famosos pregadores dizendo isso. Não, mas na vida não é assim. Isso é coisa de quem é de novo, quem é gente nova, não descobriu que a vida não funciona assim. Então, dizendo, Jesus não entendeu bem. Então, o pessoal, no fundo, está dizendo isso. E aí diz: olha, essa coisa de defender os pobres, ou defender a justiça, isso é coisa de quem não sabe o que estão fazendo. Não entende como funciona o mundo, como funciona o mercado. E nessa discussão é que Jesus está discutindo. Olha, vocês usam, aí no versículo 15, ainda nós
antes de chegar no 19, vocês têm esse prestígio social e religioso, mas Deus sabe do coração de vocês. Então, é dentro desse contexto que aparece essa narrativa, essa parábola. Então, essa é a coisa importante, né? No mundo do tempo de Jesus e nos tempos de hoje, as pessoas dizem, não, essas pessoas têm prestígio, têm vida boa, porque Deus está abençoando. E o pessoal que está sofrendo, sofrem porque são pecadores e Deus está punindo eles. Essa é a função social de boa parte das religiões. E Jesus vem dizer não. Então, essa é a grande disputa, o conflito entre o que os fariseus, sacerdotes, professores da lei da época, interpreta, né, e o que Jesus ensina e interpreta a partir da Bíblia. E nesse processo, né, aí é uma coisa importante. Né? Então, vamos para a história. Né? O rico e o Lázaro. Uma coisa importante. Jesus não critica o rico porque é rico. Ser rico não é maldição, não é sinal de pecado, e nem pobreza é maldição de nada. Isso é fruto social. Isso é da injustiça social. Ponto. O que Jesus está criticando é o rico que não tem sensibilidade. Tem alguém que está sofrendo, pobre, com fome, e uma coisa importante, não, ele tem feridas. Isto é impuro. Lembra do bom samaritano, que a pessoa que era sofrida, que leva, está com feridas, por isso o sacerdote não pode se aproximar por causa do sangue, da impureza. Então, além de pobre, faminto, também é com feridas. E nesse processo, Jesus diz, olha, depois que os dois morrem, o sistema de justiça do mundo já não funciona mais, não tem mais valor, não tem mais prioridade. Vem agora a justiça de Deus. E aí, então, a palavra que na tradução que você colocou de inferno, biblicamente não tem a palavra inferno, você tem o lugar dos mortos. Porque a palavra inferno, como a gente entende hoje, é uma coisa posterior. Mas isso não é mais importante. Então, no morto, um morre, os dois morrem. Um está na vida melhor, Abraão, e rico. E uma coisa interessante, quando o rico começa, olha, Abraão, por favor, pede, me cuida, me ajuda nisso. Aí o Abraão disse, meu filho, já foi. E aí, quando o rico diz, então, envia alguém para que meus irmãos não entrem nessa situação. Ele só continua com o egoísmo. Eu cuido de mim e dos nossos. Mesma coisa assim, já vi tipo de piada, coisa assim, uma pessoa que foi para o inferno, diz, olha, pede para Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Então Deus diz, olha, vou o seguinte, eu vou te mandar um fiozinho de aranha para te puxar. E aí ele começa a subir, e as outras pessoas querem também subir. Aí esse cara começa a derrubar os de baixo. Aí Deus fala, meu filho, você não entendeu. Então, essa coisa, você não consegue sair desse egoísmo do meu grupo, etc. Aí, né? Então, o que Jesus vai dizer? Vocês, eles já têm o profeta, o ensinamento de Moisés e do profeta. E nos diremos de hoje, no ensinamento de Jesus também. Então, não basta, não adianta vir alguém ressuscitada. Isto é, não adianta vir com visão de coisas sobrenaturais, se você não é capaz de ler, de ver o sofrimento das pessoas, que o rico continua não vendo o sofrimento dos pobres, e não consegue interpretar, não consegue entender o que os profetas de Jesus estão ensinando. Então, o chamado à conversão, né, que o rico fala, olha, eu preciso
que manda alguém para ensinar, para conversão, ótimo, mas a conversão não vem de você ver coisas sobrenaturais, mas de ser capaz de olhar as pessoas que sofrem. Daí o que o Papa Francisco sempre insistia muito isso. Nós temos a insensibilidade, não consegue sentir a sensibilidade social frente do outro. Se você não tem essa sensibilidade, não adianta ver coisas sobrenaturais. Não, eu vi Deus e os anjos. Isso não vai cuidar nada, não vai te converter nada. O ensinamento é assim, se você percebe, tem sensibilidade do sofrimento do outro, você vai descobrir que essas teologias que ensinam não é de Deus, e que Deus aparece no espírito, na espiritualidade verdadeira, santa, é quando as pessoas começam a sair dos seus interesses próprios e se preocupar também com o dos outros. Bem, Jung, então, Teologia da Prosperidade está no nosso título, não porque aparece propriamente no texto, mas porque a gente tem um fundamento de dizer que ser rico não é uma bênção de Deus, e não é esse o critério de ser um escolhido, um seguidor de Jesus ou não, diferente do que muita gente diz hoje em dia. Mas me parece que nessa passagem ele tem uma imagem interessante, porque depois, no mundo dos mortos, tem um abismo entre o rico e o pobre, que é intransponível. Mas esse é o mesmo abismo que parece intransponível durante a vida concreta, enquanto ele estava nos banquetes e o Lázaro sentado na porta. Assim hoje, não é, Jung? Às vezes parece que esse abismo é intransponível. E aí eu te pergunto o seguinte, né? É uma parábola de resposta, eles estavam zombando de Jesus. Jesus está dando uma resposta, inclusive por saber o que se passa no coração deles. E a última coisa é: pede que mande o morto lá para falar com meus irmãos, para que eles não sigam esse mesmo caminho. E aí a conclusão é: nem mesmo que se um morto ressuscite, eles não serão capazes de entender. E aqui fala de Lázaro. Mas a gente poderia aplicar isso a Jesus também, porque Jesus é morto, ressuscitado, e mesmo assim tem gente que não é capaz de entender o que Jesus quis dizer e ainda zomba de quem fala da acolhida aos pobres como Lázaro. Essa coisa assim, essa zombaria contra as pessoas que têm sensibilidade com os outros. Né? Essa é a inversão dos valores no mundo de hoje. Sempre tivemos esses problemas, mas no tempo de hoje está de uma forma tão exagerada, né? E pior é que muitas vezes é usado o nome de Jesus para justificar essa zombaria que os fariseus fazem a Jesus. Né? Faz parte da vida e a gente tem que lutar contra isso. É difícil entender como é que pode surgir uma teologia da prosperidade a partir de textos bíblicos como esse, né? Enfim, precisa de muito estudo sociológico disso. Olha, o nome Teologia da Prosperidade vem mais recentemente, mas essa forma de pensar, a gente vê isso há muito tempo, né? A partir da ideia de que Deus abençoa os ricos. Bem, nunca vou esquecer dos primeiros textos que eu li seus, do Jung Musung, onde dizia que a economia se relaciona com a religião de muitas maneiras. Uma delas é se a gente pensa que Deus abençoa os ricos ou se a gente pensa que Deus abençoa os pobres, né? Enfim. Muito bem. Obrigado, Jung. Até a próxima semana. Quem está acompanhando até aqui, se inscreve lá no nosso canal, não deixa de compartilhar. Um abração. Tchau, tchau.